Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ler com você Êxodo 21, 5 e 6. E diz assim a palavra do Senhor: Mas se o escravo disser, amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero minha liberdade, então seu senhor deverá apresentá-lo a Deus e furar a orelha do escravo com uma agulha grossa contra uma porta ou um batente, como sinal de que ele agora era escravo por toda a vida. Glória a Deus por essa palavra. Talvez você não esteja entendendo esse texto, ele seja um pouquinho complexo. Como assim furar a orelha? Que isso? Que isso? Contra uma porta? Como assim? Pois é, esse texto aqui, ele está falando sobre as leis, né? A gente está em Êxodo e o Senhor começa a ensinar o pessoal a viver, né? O pessoal anda meio esquisito, começam a surgir as orientações de Deus. E aí, nesse pedaço de texto aqui, a gente está vendo como está falando como se tratam os escravos. Tem determinado tempo, se eu não me engano, é com 7 anos. O senhor ele tem que conversar com o escravo, conversar com ele, perguntar se ele quer ir embora, porque a partir de 7 anos ele está liberado para ir embora. E aí, no caso dele ter sido um escravo bem tratado, o senhor ter tratado com respeito a sua família e tudo mais, ele tem a opção de dizer que não quer ir, ele quer permanecer. E aí a gente vai fazer um link, né, com o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Nós, como servos, temos todos os dias a opção de não permanecer. Carinhosamente, o Senhor nos convida a permanecer. E todos os dias Ele dá a opção. A vida dá a opção, na verdade, né? Você pode continuar com Cristo ou você pode sair da presença. Você é livre para fazer as suas escolhas, né? Por conta do livre-arbítrio. Mas nós nos consideramos escravos das orelhas furadas. Por quê? Porque escolhemos permanecer. Mesmo sabendo de todos os desafios, né, que vamos encontrar na nossa caminhada cristã, porque não é fácil andar na contramão do mundo. É muito complicado, porque nós estamos andando contra um sistema. O que o mundo diz que está certo, a gente, pela palavra, tem a consciência de que está errado. E o que a gente diz que está certo, o mundo diz que está errado. Então a gente sempre vai estar nesse, não é um embate, mas nessa dificuldade de aceitarem o nosso estilo de vida. Como eu já falei aqui, o Senhor Jesus ele não veio inaugurar uma religião. O Senhor Jesus ele veio inaugurar um estilo de vida. Então, quando nós entendemos que a opção de permanecer é nossa, nós escolhemos permanecer com Ele, não é pelo que Ele fez, ou pelo que Ele faz, ou pelo que Ele fará, porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa, mas nós decidimos permanecer em Cristo pelo que Ele é. Para a gente ter a opção de ficar, a gente precisa saber quem Ele é. E como eu sempre incentivo você, e esse é o objetivo deste canal, te incentivar a leitura da palavra, porque é aqui que nós vamos saber quem Ele é. E só dando um pequeno spoiler do que está escrito na Bíblia, a gente entende que Jesus é aquele que morreu no nosso lugar, aquele que preferiu se entregar no nosso lugar do que nos ver padecer. Ele é aquele que nunca está ocupado demais para a gente. Ele é aquele que transforma qualquer situação adversa em bênção. Ele também é aquele que nunca nos deixa, nunca nos abandona e sempre, todos os dias, nos convida a estar mais pertinho dele. Esse é o Senhor Jesus que não nos obriga a permanecer, mas Ele, carinhosamente, como eu já falei, nos convida a estar perto. Nós nos colocamos como servos, não é? Servos escravos da orelha furada.
mas Ele não nos enxerga assim. Ele nos enxerga como amigos. Quando nós nos aproximamos dele e desejamos ter esse relacionamento de amizade, deixamos na concepção dele de ser escravos da orelha furada, que decidiram permanecer porque o Senhor é bom. Não, ele nos enxerga como amigos. Eu vou ler para você. João 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amorosamente, o Senhor Jesus nos explica a diferença do servo, que não sabe nada sobre o seu Senhor, sobre o que o Pai vai fazer, né? Sobre o que o seu Senhor vai fazer, e o amigo. O amigo compartilha, o amigo está em relacionamento, o amigo está em aliança, o amigo tem intimidade, o amigo está sempre perto. E é por esse motivo que ele não chama mais a gente de servo, escravo da orelha furada. Não, vocês para mim são amigos. E nós temos o privilégio de sermos vistos por Cristo como seus amigos. Pelo amor de Deus, gente, isso é demais. Os servos, eles precisam obedecer a tudo quanto são ordenados a fazer sem entender. Não tem explicação. Você vai fazer e ponto final. Nós não. Como seus amigos, amigos de Jesus, amigos do Senhor, do nosso Senhor, nós temos conhecido e ele tem deixado tudo bem transparente, toda a vontade de Deus, todos os propósitos que o Senhor Deus, o Pai, tem ao nosso respeito. E nós, como escravos da orelha furada, decidimos permanecer. Eu desejo que você, assim como eu, me considero uma escrava de orelha furada, porque eu tenho a opção de não estar, mas eu escolho estar e permanecer em Cristo. Desejo que você também hoje possa olhar para todo esse cenário de amizade, de acolhimento, de intimidade e deseje também, no fundo do seu coração, permanecer como um escravo da orelha furada e como amigo do Senhor Jesus. Então, para hoje, eu quero muito que você entenda que o Senhor Jesus valoriza muito mais um relacionamento de amizade e intimidade do que simplesmente uma obediência servil. Também quero muito que você entenda que não há dificuldade nenhuma em obedecer a quem amamos, porque confiamos. Assim, João 15:14 diz pra gente o seguinte: a maneira como nós provamos que amamos o nosso Senhor, o nosso amigo. Provamos nosso amor e amizade se fizermos o que Ele manda, o que Ele ordena. Isso está lá em João 15:14. E por último, mas não menos importante, eu quero muito que você jamais esqueça que o Senhor Jesus é sempre o nosso melhor amigo. Aquele que nunca nos abandona, nunca nos deixa e nunca está ocupado demais para nós. Essa amizade está disponível hoje para você e para mim. Eu já decidi. Agora falta você. Decida você também a ser amigo de Jesus. Senhor, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por mais um dia e muito obrigada por essa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Obrigada por vir trazer essa mensagem tão linda, que nós somos teus amigos, Pai. É assim que o Senhor nos considera. Que privilégio. Que no nome de Jesus o Teu Espírito nos explique, nos faça entender sobre essa palavra, que nós possamos, em nome de Jesus, considerar essa amizade da mesma forma que o Senhor considera. Que nós possamos te olhar como aquele amigo fiel que nunca nos deixa e nunca nos falta. Toma os nossos corações e as nossas mentes em Tuas mãos e sempre nos direciona para mais perto de Ti. Entrego aos Teus cuidados a nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas e clamo para que esse dia seja todo conduzido pela Tua boa vontade. Livra-nos do mal e nos esconda em Ti, Senhor. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Mas olha, se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!